Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do MACD alguma vez na vida enquanto estudava sobre trade. Sem dúvidas é um dos indicadores técnicos mais conhecidos. Mas por incrível que pareça, eu nunca consegui colocar o MACD em prática nos meus trades. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para finalmente tirar a dúvida se o MACD funciona ou não em criptomoedas. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e antes de começar esse vídeo aqui eu quero dar um recado muito importante. Como vocês sabem, eu só opero de forma automática usando robôs e trade sistemático. E agora vocês podem usar na conta de vocês o mesmo robô que eu uso na minha conta. Todos os trades que acontecerem na minha conta também podem acontecer na conta de vocês. Esse bot aqui opera em 6 altcoins e ele faz mais ou menos um trade por altcoin a cada 2 dias. E cada trade só arrisca 0,5% do capital que você colocar nesse robô. E ele opera na Binance Futuros, alavancado. Esse bot está disponível lá no Signal e se você não tem conta no Signal, eu vou deixar um link aqui embaixo para você criar sua conta e poder conferir esse robô. Nos últimos 2 meses, esse robô aqui fez quase 3% de lucro sobre o capital investido nele, então não deixa de conferir. Lá no robô você vai conseguir ver todos os resultados de backtests em todas as moedas e além disso você pode ver as estatísticas dos trades reais que o robô já executou. Então não esqueça de conferir, os links estão aí na descrição. Bom, então vamos falar sobre o MACD. O MACD é calculado com base em 2 médias, uma média rápida e uma média lenta. Normalmente a configuração clássica usa 12 e 26 períodos. Com essas 2 médias ele calcula a linha MACD, que é a diferença entre a média rápida e a média lenta, uma menos a outra. E a linha MACD é essa linha azul que vocês estão vendo aí na tela. Aí a gente tem a linha de sinal, que é essa linha laranja que vocês estão vendo aí. E a linha de sinal é uma média de 9 períodos da linha MACD. Então o que ela faz é que ela dá uma suavizada na linha MACD. E como vocês estão vendo aí, o MACD ainda traz pra gente um histograma, que é esse que aparece aí embaixo. O histograma é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Então, quando a linha MACD está muito acima da linha de sinal, o histograma vai estar verde. E quando ela está abaixo, o histograma fica vermelho. Quando o histograma é positivo, ou seja, a linha MACD está acima da linha laranja e ele está subindo, ele é um verde escuro. E quando ele está descendo, ele fica verde claro. E quando a linha MACD está abaixo da linha de sinal e o histograma está descendo, ele fica vermelho escuro. E quando ele está subindo, ele fica vermelho claro. Tem várias formas de usar o MACD para ter sinais de trade, mas aqui no exemplo desse vídeo a gente vai usar unicamente o histograma. Então eu vou até tirar as outras linhas da tela para a gente não se confundir. E o setup que a gente vai usar vai ser o seguinte. Quando o histograma MACD estiver negativo, ou seja, ele está vermelho e começa a subir, ou seja, ele passa de vermelho escuro para vermelho claro, a gente vai comprar no rompimento da máxima do candle que fez esse movimento. Se o candle seguinte a ele não romper, a gente vai esperar pelo próximo sinal. Então nesse trade de exemplo, esse aqui é o nosso candle de sinal e a gente entrou no rompimento da máxima dele. Se o candle seguinte não tivesse rompido, a gente teria ignorado esse sinal e esperado pelo próximo. A saída do trade vai ser quando o histograma MACD estiver verde escuro e começar a ficar verde claro, ou seja, ele está lá em cima e começou a cair. Aí a gente vai vender no fechamento do candle que fez esse movimento. Então a ideia aqui é comprar fundos e vender topos segundo o que o histograma MACD diz pra gente, tentando pegar esse movimento do histograma. Ele vai ser um setup sem stop loss, então eu não recomendo que ninguém coloque isso aqui em prática, isso aqui é só um estudo pra gente ver se o MACD faz sentido ou não faz sentido. E com base nisso aqui a gente pode desenvolver um setup um pouquinho mais complexo, com stop loss, com tudo isso, pra gente ter uma gestão de risco mais acertada. Então, como ele não tem stop, a gente não vai conseguir usar a posição variável na nossa gestão de risco. O que a gente vai fazer aqui é usar a posição fixa. Então, em todo trade, a gente vai entrar com 10% do capital de trade. Bom, então agora eu vou testar esse setup aqui em várias altcoins. E a forma que eu vou testar vai ser a seguinte. Eu tenho aqui uma lista com todas as altcoins da Binance, em ordem alfabética, e eu vou testar em uma por uma, em tempo gráfico de 12 horas. Mas eu só vou registrar os resultados de backtest dos testes que tiverem mais de 20 trades na amostra. Porque eu considero que se ele tiver menos de 20 trades, esse teste não faz muito sentido estatisticamente. Então todos os testes que tiverem mais de 20 trades eu vou registrar, independente se for um resultado com lucro ou com prejuízo. Para a gente realmente ter uma ideia geral se isso aqui funciona ou não funciona em criptomoedas. E eu vou tentar registrar aqui o máximo de moedas que eu conseguir, no mínimo 20, mas eu vou tentar registrar o máximo que eu conseguir. Então eu vou acelerar essa parte do vídeo enquanto eu faço o backtest e eu já volto com os resultados. Enquanto eu fazia esse teste aqui eu não acreditava nos resultados que eu estava vendo. Esse setup deu lucro em quase todas as moedas que eu testei. Eu até registrei mais de 20 moedas porque eu não estava acreditando nos resultados, então eu continuei testando para ver se dava uma piorada porque estava muito estranho. Então eu acabei testando em 31 moedas, mas mesmo assim o resultado foi impressionante.
Das 31 moedas, 27 delas tiveram lucro. Isso é mais de 87% das moedas que eu testei. Dá só uma olhada aqui na lista de moedas e nos resultados uma a uma para vocês terem uma ideia. Foram 1.245 trades em total em todos os testes dessas moedas. A média de lucro líquido dessas 31 moedas testadas foi de 31%. E aqui quando eu falo lucro líquido, eu já tenho em conta as taxas que a Binance cobra para a gente fazer trade. A média de porcentagem de acerto é de 60%, é impressionante. Eu estou acostumado a operar setups que acertam 40% das vezes somente. Então 60% é bastante mesmo. A expectativa matemática média desses 31 testes que eu fiz foi de 0,43% sobre o capital total de trade. Ou seja, dos 1.245 trades, a gente pode esperar em média que cada trade ganhe 0,43% do capital total de trade. A média do drawdown máximo desses 31 testes foi de 9,15%, o que é um valor bem aceitável para um setup que não tem stop. Então a gente está colocando em risco 10% do nosso capital em todos os trades, e mesmo assim o drawdown máximo foi de 9,15%. Então eu fiquei bastante impressionado com esse número aqui. Então com esses resultados dá para ver que o MACD realmente funciona em criptomoedas, e funciona em várias delas. Eu acho que esse é o terceiro vídeo desse estilo que eu faço testando indicadores, e se eu não me engano esse aqui do MACD é o mais impressionante de todos. Um resultado desse eu ainda não tinha visto. Normalmente os setups ficam bons em algumas criptos, é difícil quando o setup fica bom em quase tudo. Mas como eu disse, eu não recomendo que ninguém use esse setup. Ele é um setup sem stop. Eu não gosto de usar setup sem stop. Eu jamais colocaria isso aqui em prática na minha conta. Mas o que eu vou fazer com esse resultado aqui é que eu vou pensar em como fazer esse setup aqui funcionar com um stop loss. Talvez um trailing stop, talvez um stop fixo um pouquinho mais longe da entrada. Então eu vou pensar em alguma forma de deixar esse setup aqui aplicável para ele poder se encaixar na minha gestão de risco, e só aí eu vou ver se eu coloco ele em prática ou não. Então, por favor, não coloquem em prática, façam os próprios testes de vocês antes de tomar qualquer decisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueçam de conferir os links do bot aí na descrição. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.